Analiso a questão da inelegibilidade, postas de 8 anos, que foi imposta pelo tribunal aos recorrentes. Além de concluir pela cassação dos mandatos, o tribunal impôs a cada um a inelegibilidade pelo período de 8 anos, com base no artigo 22, inciso 14 da lei complementar, constando do voto condutor. Aspas. Divijo do voto do juiz relator para dar provimento ao recurso para o fito de reconhecer a ocorrência da captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41A da lei e da prática de conduta vedada, para cassar os diplomas dos recorridos e aplicar só a Olávio da Silva Rocha a multa prevista nos dispositivos legais, fixando em 5.000 FIRs, e deixando de aplicar a sanção de multa ao vice-prefeito. E, pelo que ratifico a cassação, e aplico a ambos a sanção de inelegibilidade por 8 anos, Lei 2034 de 2009. No ponto, foi acompanhado e retificado quanto à capitulação legal pelo desembargador Maroja. A questão efetivamente pré-questionada refere-se, é certo, à aplicação da norma do artigo 22, inciso 14 da lei, alterada pela Lei Complementar 135, nos seguintes termos, aspas, julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio do abuso de poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração do processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras previdências que a espécie comportar, fecho aspas. No julgamento do recurso ordinário 43.777/64, na sessão 17 de 11 de 2011, relator o ministro Marcelo Ribeiro, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a aplicação do novo prazo de 8 anos, da lei complementar apenas para fatos recorridos após o início de sua vigência, o que não se verifica neste caso. Naquele julgamento, o relator foi acompanhado pela unanimidade dos ministros deste tribunal, estabelecendo-se que, afirmava então o ministro Marcelo Ribeiro, pronunciando-me reiterado e veementemente contra a aplicação da lei complementar 135. Penso que atingir fatos ocorridos antes da vigência da lei é fazer retroagir a norma para prejudicar, sendo essa retroação, a meu ver, inválida. Sucede que não há falar nisso, porque os fatos ocorreram em agosto de 2010, após, naquele caso, portanto, após a edição da lei. Na espécie, contudo, os fatos ocorreram em 2008, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 135, que alterou de 3 para 8 anos o prazo da inelegibilidade, pelo que deve prevalecer a norma originária, inscrita naquele artigo 22 da Lei Complementar 64. Julgada procedente a reclamação, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, combinando-lhes a pena a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 3 anos subsequentes à eleição em que se verificou. Deste modo, apesar de a questão fático-probatória ter sido esgotada na instância de origem, alinhada à jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral, o recurso merece prosperar apenas no ponto em que se faz necessário reduzir o prazo de inelegibilidade imposto aos recorrentes nos termos da norma originária da Lei Complementar 64. Pelo que eu estou dando parcial provimento ao recurso para reduzir o prazo de inelegibilidade imposto aos recorrentes para as eleições a se realizarem nos 3 anos subsequentes à eleição em que se verificou a captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, que, no entanto, neste caso, já até ultrapassou o prazo, mas é como voto apenas quanto a esse ponto. Apenas não seria, senhora presidente, porque, se não me engano, quanto ao abuso do poder econômico, não há dúvida, porque a inelegibilidade é decorrente da linha D. Precisa haver uma condenação expressa. Mas no caso de captação de sufrágio... Mas houve abuso. Não, pois é. Quanto ao abuso, eu tenho a impressão que não há dúvida realmente que o prazo seria de 3 anos, que era o previsto na lei anterior. Mas agora a lei nova, ela impõe o seguinte, ela criou uma nova inelegibilidade, que é da letra J, e que é a consequência que nós não vamos discutir aqui neste processo. Mas eu acho que talvez fosse o caso apenas de restringir quanto ao abuso do poder, porque a captação ilícita de sufrágio, ela não acarreta inelegibilidade, isso pode ser discutido eventualmente depois. Só para o abuso de poder. É só quanto ao abuso de poder, e eu estou reduzindo exatamente por se tratar da norma específica. É como voto, senhores ministros. Ministro Marco Aurélio. De acordo, acompanho Vossa Excelência. Ministro
Está negando provimento. Quanto à cassação e a multa que foi imposta só ao primeiro recorrente. E mantendo a inelegibilidade, porém, como era da legislação anterior, por abuso de poder há 3 anos, contados da eleição, que, portanto, já até ultrapassaram. O tema aqui colocado, eu li os memoriais, ouvi as sustentações do parecer do Ministério Público, na via estreita do recurso especial, é um tanto quanto difícil de ultrapassar, mas realmente aqui, em relação à alegada captação ilícita de sufrágio em razão da distribuição de combustíveis, realmente aqui... O quadro está posto por eles. Para a gente mudar, teria que revolver provas. Exatamente. Mas, de qualquer sorte, só para consignar, realmente aqui, se pegarmos R$18.000, dá em torno de 100 tanques de combustível, o que é bastante razoável para uma carreata num município de 47 mil habitantes, pelo que consta nos autos. Fazendo as contas de... É só, ministro, o valor que apenas para esclarecer a Vossa Excelência e aos demais ministros... Eu não estou divergindo de Vossa Excelência, só estou manifestando... só para, se Vossa Excelência me permitir, só para clarear, até para os outros também, que foram pegos em galões para estocagem como provado, apenas para esclarecer para os outros. A forma como foi distribuído, para mim, é indiferente. Mas um tema que veio à baila e está na ementa do acordo recorrido, que eu não vi aqui enfrentado, que é a utilização de recursos públicos, e constou também... Constou, mas... Agora, para uma carreata, cerca de 6 mil litros de gasolina, é muita gasolina, né? R$18.000 dá em torno de... dá para abastecer, encher o tanque de pouco mais de 100 carros. Pouco mais de 100 carros. Ministro, a R$3 o litro são 6 mil litros de gasolina. Pouco mais de 100 carros é razoável, é razoável no município de 47. Mas eu não vi aqui enfrentada a questão relativa à utilização de recursos públicos. E parece que houve também a abordagem pelo lado do abuso... Mas não há referência, sim, a que teria também havido a Prefeitura e a CEMEF... A Prefeitura também... mas o forte era... recurso. Mas como de toda a sorte, o forte era a questão dos combustíveis, eu me centrei mais nisso. Exatamente. Mas em razão de não ter visto aqui superado a questão relativa... E pelo menos consta da ementa, está na ementa que houve o uso de recursos do poder público na... Na verdade, os votos, principalmente os votos vencedores, eles foram muito incisivos e com relação rigorosamente à questão da captação ilícita com a distribuição do combustível. E a ligação que foi feita por causa da Prefeitura e do Comitê e de haver, inclusive, carros que seriam pretensamente ambulâncias, que eles não conseguiam, os frentistas não conseguiam fazer a distinção, como eu li, é que eu não chamei muita atenção para isso, mas enfim. Quanto a este fundamento, eu não vi argumentos suficientes para superá-lo, e como consta da decisão, que havia também a atuação, pelo menos está aqui no item 3 da ementa, a distribuição de autorizações de abastecimento pela Prefeitura Municipal para carro de som e outros veículos de campanha afronta os princípios da igualdade de oportunidade entre os candidatos concorrentes, diante do inequívoco uso da máquina pública municipal em prol dos recorridos, suficiente a caracterizar a conduta vedada, também prevista na lei das eleições. Em razão de não ter verificado a superação deste fundamento, eu também nego provimento ao recurso especial, acompanhando Vossa Excelência com este fundamento. Eu estou provendo parcialmente por causa dos 3 anos. Por causa dos 3 anos. Isso. Porque a Lei 135 não se aplica. Ministra Nancy Andrighi. De acordo com Vossa Excelência. Ministro Gilson Dipp. Também. Ministro Arnaldo Versiani, ministro Henrique Neves. Proclamo o resultado, recurso parcialmente provido nos termos do voto da relatora.